Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós falaremos das estatísticas no Argos Cloud. Este é um módulo novo, liberado agora em dezembro, em que exibimos os resultados dos cadastramentos de propostas e sinistros e o formato de exibição é bastante diferenciado do antigo modelo. Eu vou começar a fazer um exemplo aqui, para ver bem prático, o gráfico de produção por seguradoras. Bom, ele vai fazer a chamada e vai exibir aqui para vocês um pequeno dashboard. Ele já está montando a carta. E nesse primeiro momento, o que ele faz? Ele pega todas as apólices e endossos classificados dentro do seu sistema como status vigente e exibe aqui dizendo, olha, na Itaú teve isso, na Azul teve isso, na Porto teve aquilo. Nesse primeiro momento, tem que pensar que ou estão dados incorretos, ou existem muitos apólices do segmento de benefícios, né, que vão trabalhar com, literalmente, sem uma vigência final, né? Então pode ter coisa muito antiga no seu cadastro aí valendo. Então nós temos aqui um indicador de propostas, de prêmio líquido, de percentual de comissão e de comissão. Mas vamos dar uma olhadinha de uma maneira mais filtrada. Eu quero saber como é que foi o meu 2020. Eu venho em janeiro, marco o dia, venho em dezembro, coloco 31, dou o meu OK, o sistema vai fazer o recálculo de toda essa produção novamente. Ele está fazendo a chamada e vai exibir aqui para você mediante essa nova filtragem que ele fez aqui. Nesse sentido, ele vai falar o seguinte: lembra que eu disse? Proposta, prêmio, percentual de comissão e comissão. Bom, ele está dizendo o que aqui? Que aqui o número de propostas, ou melhor dizendo, documentos, né, podem ser propostas de apólices ou endossos, foram 358. E isso gerou um prêmio líquido de R$ 538.495. Aqui eu tenho um percentual médio de comissão de 21%, e isso rendeu à corretora, nesse período, R$ 62.041. Bom, eu posso trabalhar isso aqui de uma outra forma, mas nesse caso específico, a melhor coisa é trabalhar com um histograma mesmo. Mas eu posso fazer com um gráfico de linhas, essa mesma situação, ele vai me mostrar quem é o maior nessa história toda. A bem da verdade, eu posso computar, mas como muitas coisas se sobrepõem, eu não indico esse formato para esse tipo de análise. Nós podemos vir aqui em exportar e podemos também gerar esse mesmo gráfico em Excel ou imprimi-lo, né, o que é mais apropriado, se caso eu queira consultar isso. Uma outra situação de produção que eu posso trabalhar é aqui por ramos. E aqui ele tem uma situação bastante interessante. De início, ele vai analisar da mesma forma que o outro, tudo o que eu tenho com status vigente, vai carregar para mim e vai começar a falar, olha, como alarme monitorado eu tenho 1, já como automóvel eu tenho 2.152. Muito bem. Só que eu quero ver de uma outra forma. Eu quero ver o 2020, vou dar um OK, já vai filtrar bastante isso que está ocorrendo aqui. Está carregando aqui para nós. E eu tenho aqui um caso bem mais, porque eu estou citando aqui, que o meu automóvel foi R$ 1.090.442 de prêmio líquido para esse único ramo. Financiamento 116 e assim por diante. Porém, eu posso querer analisar isso para saber como é que foi
uma seguradora em específico, também quebrando por ramo. Então, baseado que foi a maior que nós analisamos lá atrás, vou colocar a mesma seguradora aqui e ele vai quebrar para nós dessa forma. Olha, muito bem. Em automóvel, nesta seguradora, você mandou 247 propostas, gerou 360 mil de prêmio, a média de comissão é 17 e isso rendeu para você R$ 50.456 de comissão. Logo, nessa companhia, os 116 mil estão para ela aqui. Então, essa é uma forma bastante interessante da gente entender e, inclusive, visualizar a nossa produção dentro de uma seguradora, né? Ou no todo, para saber a distribuição. Outra situação que temos é com relação aos sinistros. Nós podemos marcar aqui por tipo. Ele vai analisar a sua carteira e, nesse caso em questão, ele não vai analisar sobre os sinistros que ainda estejam sobre a apólice vigente. Mas neste primeiro momento ele vai trazer todos os sinistros que você tem cadastrados aqui no seu banco de dados, não importa desde quando, né? Então aqui ele vai dizendo, bom, tá bom, ó, acidente rodoviário, alagamento, amassamento, você teve colisão, o grande campeão. Depois teve aqui roubo, perda total, vendaval, isso foi o que mais rendeu. Porém, eu também posso analisar o que aconteceu em 2020. Vamos lá. E eu quero verificar isso por data de aviso. Então, vamos lá. Dou um OK. Isso aqui é o geral e não deve ser tão diferente assim, porque uma característica pode mudar vagamente. Mas veja você, colisão continua sendo o grande campeão, perda total. Nesse caso, o roubo não, mas a colisão sempre foi a maior, né? E aqui nós temos processos, o valor do prejuízo e o valor indenizado. Bom, nesse momento existiram 50 processos com o tipo colisão, que acabaram dando um valor de prejuízo de 256.371. Lembrando que nesse caso específico, o valor de prejuízo é o que é colocado junto ao cliente, não necessariamente o total. E aqui, certamente, no indenizado, existem as partes de terceiros envolvidas aqui também. Tá? Eu posso tirar alguma coisa daqui, simplesmente clicando para que apareça somente o valor do prejuízo, ou que fique somente os valores de processo, ou que suma processo e fique indenizado. Eu posso customizar aqui da maneira que eu bem entender. Outra informação bastante legal que tem é aqui essa abinha resumo. Por quê? Porque ela vai pegar e ainda quebrar isso para mim por seguradora. Então olha que bacana. Então eu tenho colisão. Muito bem, 50. Dessas 50, 18 foi na Porto, que rendeu esse tipo como valor de prejuízo. E que rendeu isso como indenizado. E aqui eu quebro para cada companhia pelo tipo que eu demarquei aqui. Esse tipo de informação, que a gente chama de dashboard, também está presente nesses tipos de gráfico relacionados a seguradoras ou ramos, certo? E é isso aí por enquanto. Nós estamos com um sistema que está em franca evolução, tem muita coisa aparecendo agora. Nós já estamos trabalhando com a parte de importação e leitura em PDF, que é algo que vai dar um ganho de performance ainda maior, claro, desde que vale a pena para as corretoras, porque existem situações em que as importações não são viáveis, mas podem contar com muito mais coisas por enquanto. Tudo de bom, um grande 2021 para todos e que seja muito melhor do que esse ano que passou. Muito obrigado por todo o trabalho e força que vocês nos deram neste ano.